O sono não é um interruptor que simplesmente desliga a consciência, mas um processo biológico desenhado para processar o volume exaustivo de dados acumulados ao longo do dia, transformando experiência em conhecimento estruturado. No entanto, quando a mente permanece em estado de alerta, processando problemas não resolvidos ou preocupações futuras, esse mecanismo de recuperação é bloqueado, impedindo que o repouso repare os danos cognitivos do dia anterior. Substituir o ciclo de preocupação por uma ordem estruturada antes de deitar é o método de autodomínio proposto para encerrar a atividade mental sabotadora. Ao definir com clareza a natureza exata das pendências antes de apagar a luz, transfere-se o peso do processamento da região pré-frontal do cérebro para um sistema externo, permitindo que o inconsciente trabalhe na busca de soluções em vez de ficar em um loop infinito de ruminação. Quem domina a habilidade de organizar o pensamento antes do descanso desfruta de uma vantagem estratégica sobre aqueles que permitem que o fluxo mental desordenado dite o ritmo da noite. O processo de fechamento de gavetas mentais, comum entre indivíduos que atingiram resultados elevados em seus campos de atuação, remove o ruído cognitivo. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas falha. Tentar resolver problemas durante o período que deveria ser de recuperação profunda. A mente, quando não instruída a descansar, assume que a persistência das preocupações é uma forma de proteção ou produtividade, embora seja exatamente o oposto. Essa é uma falha de sistema. O esforço de pensar intensamente num problema que não pode ser resolvido na madrugada gera apenas frustração e fadiga, nunca a solução. Identificar essa armadilha é o primeiro passo para retomar o controle do próprio ciclo biológico. Imagine o cérebro como um arquivo complexo. Se os documentos de trabalho, as preocupações financeiras e as tensões relacionais estiverem espalhados pelo chão ao final do dia, a mente tentará organizar tudo enquanto o corpo precisa de reparo. Estabelecer um ritual de catalogação, mesmo que mental ou escrito numa folha de papel, envia um sinal claro ao sistema nervoso de que o trabalho do dia está oficialmente concluído e que o tempo de descanso não será violado. A clareza aqui vence a ansiedade por uma questão de ordem de grandeza. A mente relaxada tem acesso a recursos analíticos que a mente estressada bloqueia através dos hormônios do alerta, como o cortisol. É comum observar que os episódios de clareza súbita após um descanso adequado ocorrem porque o cérebro cessou a resistência e permitiu a reorganização das conexões neurais. O que as pessoas geralmente chamam de insônia por problemas é muitas vezes o custo proibitivo de manter a mente ocupada quando ela deveria estar em prontidão para a síntese criativa. Manter a atenção mental até o momento de dormir é, essencialmente, recusar a oportunidade de uma performance superior no dia seguinte. Se o objetivo é o domínio sobre a própria psique, o primeiro limite a ser colocado não deve ser no mundo exterior, mas no momento em que o cérebro deve cessar suas emissões. Quase ninguém conta que a qualidade da energia matinal é determinada inteiramente pela integridade da proteção que você coloca no seu período de sono. Existem padrões invisíveis na forma como a mente processa informações. Se você alimenta o ciclo com incertezas e dúvidas sobre o futuro, o processamento noturno será de pura manutenção de ansiedade. Se, por outro lado, você insere dados específicos, como o objetivo principal do próximo dia e as ações claras para alcançá-lo, você muda a diretriz para a qual sua mente trabalha. Isso não é misticismo, é a direção consciente do foco para que, durante o sono, o trabalho cerebral atue sobre as soluções, não sobre os medos. Muitos tentam lutar contra pensamentos invasivos com resistência, o que gera mais atrito e mais alerta.
O método mais eficaz é o esvaziamento por externalização. Anotar o plano de amanhã descarrega a necessidade de memória de trabalho. Quando a informação está no papel, a mente libera o espaço cognitivo que estava ocupado tentando manter aquela lembrança viva ou resolvendo aquele conflito iminente. A desativação do modo de trabalho exige um ritual rigoroso. Independentemente do cenário, a interrupção deliberada da estimulação intelectual 2 horas antes do repouso consolida a transição. Isso liga com a ideia de que o cérebro humano, por natureza, busca padrões e previsibilidade. Se você entrega a ele essa estrutura, a resistência interna desmorona e o relaxamento acontece como uma consequência natural, não como um objetivo forçado. Existe uma diferença abismal entre o repouso absoluto e a simples interrupção física. A diferença entre quem simplesmente deita e quem prepara o terreno para o sono é o que separa a recuperação real de apenas mais um período de latência onde o cérebro continua ativo. Aqueles que levam a sério a própria capacidade de realizar, invariavelmente tratam o final do dia como uma entrega de resultados, não como um abandono de tarefas inacabadas. Considere a hipótese de que o seu maior obstáculo não são os eventos externos, mas a interpretação que sua mente insiste em processar sobre eles quando a luz se apaga. Se você altera a perspectiva, tratando os conflitos do dia como itens de uma lista a serem resolvidos em horários específicos, você retira a carga emocional que alimenta a insônia. O sistema funciona quando há clareza nas metas, já que a ambiguidade é o terreno fértil para a mente inventar cenários de catástrofe que consomem sua reserva energética. A antecipação positiva atua como um contrapeso ao estresse. Em vez de focar no que pode dar errado no dia seguinte, direcione o último pensamento antes do sono para o resultado esperado e a ação que será tomada para avançar em direção a ele. Isso altera a polaridade do processamento noturno, canalizando a energia para a resolução de problemas, em vez da antecipação de ameaças. É uma mudança sutil, mas que altera drasticamente a qualidade do despertar e, consequentemente, a disposição para encarar os desafios do dia novo. A arquitetura do sono eficaz depende quase inteiramente da desativação deliberada do sistema de alerta. Poucos percebem que a mente não possui uma chave de desliga imediata. Ela funciona por inércia, movendo-se com o impulso do pensamento anterior. Tentar forçar o descanso sem um mecanismo de frenagem é como tentar parar um veículo pesado instantaneamente em alta velocidade. O impacto é inevitável. Aqueles que compreendem a mecânica mental sabem que o esforço deve ser empregado na desaceleração e não na tentativa de silenciar o barulho interno por meio de força de vontade pura, que, ironicamente, consome a energia que deveria ser preservada. Considere um cenário onde, em vez de rever as pendências, você executa uma revisão de neutralização. Imagine que cada evento frustrante ou complexo enfrentado ao longo da jornada não é um problema a ser resolvido, mas uma peça de informação que já foi processada. O erro comum da maioria é revisitar a tensão sob o disfarce de planejamento para o dia seguinte. A mente interpreta isso como um sinal de perigo contínuo. Se nada disso parecer prático agora, observe que, ao separar a análise lógica da resposta emocional, você quebra o ciclo de retroalimentação negativa. A clareza advém do distanciamento. Quem domina essa técnica transforma o hábito de pensar no trabalho em observar o fluxo de tarefas, retirando o peso da execução e deixando apenas a estrutura do plano. Essa transição é sustentada pelo ambiente cognitivo que você cria para si mesmo antes do repouso.
O cérebro responde com extrema sensibilidade às sugestões finais. Se a última coisa que você projeta para sua mente é um conflito, ela passará horas operando em modo de crise. Ao contrário, se o último comando for uma direção clara, o subconsciente assume o controle dessa direção enquanto o corpo entra em repouso. É um atalho de eficiência quase desconhecido. O repouso torna-se, então, não um vazio, mas uma plataforma de preparação onde a organização neural ocorre sem a interferência do consciente sobrecarregado. A questão aqui não é apenas dormir, mas o que acontece na estrutura oculta da sua percepção durante o estado de sonolência. Existe um estado liminar onde a mente se torna altamente sugestionável. A maioria desperdiça esse potencial com distrações sem valor, enquanto quem busca alta performance utiliza esse espaço para consolidar prioridades. Ao alinhar sua intenção final do dia com a tarefa principal do dia seguinte, você estabelece um padrão de ignição. É como se, ao despertar, o sistema já estivesse carregado com o foco necessário, sem a necessidade daquele período de letargia ou desorientação que muitos descrevem como névoa mental matinal. A mente sabe para onde ir porque você definiu o destino antes da desconexão. Pense na resistência que você sente ao abrir mão do controle no final do dia. Essa é a marca de um sistema operando em exaustão, onde o medo de perder o fio das tarefas supera a necessidade de restauração. A solução reside em transferir a responsabilidade. Quando você escreve suas metas ou visualiza seus próximos passos antes de deitar, você sinaliza para o seu próprio mecanismo de controle que o bastão foi passado para a manhã seguinte. É uma forma de contrato com você mesmo. O dia terminou e a continuidade está garantida pela estruturação prévia. A angústia do "e se eu esquecer algo" é dissipada pela evidência física do seu planejamento. Esse processo liga-se à necessidade de economia de recursos. O cérebro é o órgão que mais consome glicose e oxigênio para manter o estado de vigília alerta. Quando você entra em pânico ou reviravoltas mentais, ele continua operando em carga total, como um motor aquecendo mesmo com o carro parado. Ao silenciar essa atividade, você não apenas descansa mais rápido, como evita a degradação da sua capacidade de decisão para a manhã seguinte. A diferença entre quem desperta pronto para agir e quem desperta exausto é construída, na maioria das vezes, nas horas de preparação que antecedem o fechamento dos olhos. O esforço intelectual exige o contraponto do repouso estruturado. Sem este último, a inteligência torna-se uma fonte de ineficiência emocional. A reversão desse processo demanda, sobretudo, aceitação da limitação humana. É insustentável manter a produtividade em níveis máximos sem os ciclos de descompressão correspondentes. Quem resiste a esse ritmo está, na verdade, operando contra a própria capacidade de permanência a longo prazo no topo de seu campo. A eficiência real não é sobre o quanto você consegue forçar durante o dia, mas o quão rapidamente você consegue atingir o estado de repouso restaurador durante a noite. Essa é a distinção clara entre o amadorismo que se esgota e a maestria que se autogestiona. A constância no desempenho não vem da força bruta da vigília, mas da qualidade cirúrgica da transição para a inatividade. Perceba que a mente, quando deixada sem um norte definido para o fechamento do dia, tende a gravitar em torno de desequilíbrios não resolvidos. É um instinto de sobrevivência, focar no que incomoda para evitar riscos. Contudo, na modernidade, esse instinto é desadaptativo. Você não corre perigo de predadores, você enfrenta demandas de execução. Tratar uma tarefa pendente como um risco biológico apenas bloqueia a capacidade de atingir o estágio mais profundo do sono, onde a recuperação neural acontece.
Ao organizar o futuro imediato, você acalma o instinto, validando que o perigo foi contornado pela estratégia e não pelo esforço de preocupação incessante. Substitua, portanto, o hábito da preocupação analítica pelo hábito da prontidão estratégica. Em vez de perguntar como vou aguentar tudo isso, a estrutura deve ser como executarei esta meta específica ao acordar. A carga emocional cai significativamente quando a dúvida é substituída pelo método. Isso permite que você durma não para esquecer o dia, mas para consolidar o ganho e preparar o avanço. É um reposicionamento psicológico, onde o sono deixa de ser uma rendição e se torna uma ferramenta de processamento de dados e renovação de energia, alinhando toda a sua biologia com os objetivos que você persegue. A transição para o repouso é, na sua essência, a hora de declarar o fechamento do livro. Aqueles que alcançam os resultados mais extraordinários não são os que levam seus problemas para a cama, esperando que o sono os solucione por osmose. São aqueles que encerram o dia com um decreto mental claro. Ao transferir o peso das decisões de amanhã para um plano escrito ou delineado, você sinaliza ao seu cérebro que o turno de trabalho, o período de exploração e o de defesa foi concluído com sucesso. A mente, desobrigada da tarefa de vigilância constante, finalmente cede à recuperação profunda. Considere o sono não como um vazio na sua produtividade, mas como o laboratório onde o inconsciente, livre das amarras da lógica ansiosa, processa as respostas que a sua mente consciente não conseguiu enxergar sob estresse. Quando você organiza o futuro antes de se deitar, você não apenas descansa o corpo, você prepara o palco para que, ao acordar, sua intuição já tenha decifrado o que antes parecia um obstáculo intransponível. A maestria, afinal, reside em separar a execução do planejamento, permitindo que cada um ocupe seu lugar e seu tempo específico. Faça agora um breve exercício de transferência de carga. Selecione hoje a tarefa mais desafiadora da sua agenda para amanhã. Projete um único passo prático que a iniciará e escreva essa intenção em um local que você verá ao despertar. Deixe o restante para o silêncio da noite. A partir desse instante, qualquer outro pensamento de planejamento que surgir deve ser gentilmente redirecionado para esse registro, garantindo que o seu sono seja doravante o combustível intocado dos seus próximos objetivos.